Se tiver algum erro, a gente pode cortar depois, então fica tranquilo. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o painel Negociando com Investidores a Jornada de Captação. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui como mediadora, sou Monalisa Medeiros, fui líder do Jerimum Valley aí do Rio Grande do Norte por 2 anos. Atualmente eu atuo como conselheira, porque eu estou morando atualmente em São Paulo, então me distanciei um pouco presencialmente, mas eu estou sempre ajudando o ecossistema como eu posso, fazendo as pontes aí com os players nacionais e internacionais. E para falar sobre esse assunto aí com vocês, eu trouxe aqui o Rafael Ribeiro, que é meu chefe aqui na Bossa Nova Investimentos, me captou aqui para São Paulo para vir trabalhar com ele. E sempre foi um grande parceiro do Jerimum Valley, né, desde a época da Bem Startups. Eu chamei também o Lucas, que é advogado aí da QBB, da Direitos para Startups, que também já foi grande parceiro do Jerimum Valley desde o início lá, fazendo vários mini cursos e capacitações para empreendedores. Então, pessoal, vou deixar vocês agora se apresentarem, né, para os nossos participantes conhecerem melhor o trabalho foda que vocês realizam. Pode começar, Rafa. Valeu, obrigado, Mona, pelo convite. É um prazer falar com vocês aí. É um prazer falar sobre inovação, empreendedorismo e agora na figura de investimento aqui, né, que é uma tarefa um pouco mais árdua e difícil. Bom, pessoal, meu nome é Rafael Ribeiro. Atualmente eu sou head de operações da Bossa Nova Investimentos, que é um fundo de investimento. Mas antes da Bossa Nova eu sou empreendedor serial, já vendi startup. Nos últimos 5 anos fui diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Estou nesse mercado aí, nesse ecossistema desde 2008, 2009. Então estou um tempinho aí já. E é um prazer estar aqui para falar com vocês. Explicando um pouquinho hoje do que é a Bossa Nova, né? O que a Bossa Nova faz. A Bossa Nova é um fundo de Venture Capital. Hoje aqui é um micro VC, né, que a gente fala, que a gente faz investimentos em momentos de pré-seed money, né, que são startups que estão aí captando entre 500 até 3 milhões de reais e a gente sempre tenta entrar com uma parte desse cheque e aí a complementaridade sempre vem com parceiros, com outros fundos e tudo mais. Então, a gente é um fundo extremamente ativo, a gente tem uma tese muito clara, então a gente não investe em hardware, a gente não investe em marketplace, a gente tem uma linha muito clara de investimento, a gente investe em negócios que são extremamente escaláveis, que estejam em operação há mais de um ano, que tenham um time 100% full time nesse negócio, que esteja com MRR acima de 10, 15 mil reais, então esteja crescendo todo mês aí, negócios que sejam B2B e B2B2C, então a gente não investe em negócios B2C, né, aquele negócio que você vende direto para o consumidor, a gente não costuma investir. Por que a gente não investe? Porque a gente entende que esses negócios eles precisam de um alto investimento, precisa de muito dinheiro realmente para eles ganharem uma escala não só a nível nacional quanto a nível global, nível de exigência muito grande. Então a gente está aqui hoje para bater um papo bem legal aí, para tirar dúvidas e esclarecer um pouco sobre esse mercado, sobre esse mercado aqui de investimento. E só para falar, eu não sou chefe da Mona Lisa, sou o eterno estagiário dela. Então, estamos aí à disposição. Vim aqui para aprender com você, Rafa. E aí, Lucas, manda bala. E aí, Mona, tudo bem? Fala, pessoal, como vocês estão? Rafa, um prazer, meu amigo. Sou fã, estava dizendo antes, sou fã de Rafael e de Mona. Mona sabe disso há muito tempo, acompanho o trabalho deles e acho o trabalho e a paixão que eles têm pelo negócio e essa nova economia incríveis, que é a mesma paixão que eu também tenho. E aí, pessoal, para quem não me conhece, sou Lucas Bezerra, sou sócio do QBB Advocacia, sou autor do livro Direito para Startups, comecei a atuar na área aí no final de 2016, quando estava começando aí a estourar, né, mesmo essa bolha de startups no Brasil. E aí, de lá para cá, tive o prazer de assessorar startups aí em todo o território nacional, que negociaram também com grandes fundos de investimento e até mesmo com investidores, pessoas físicas, né, com pessoal que quer começar a aportar em startups. Aí, com essa experiência, eu pude aprender um pouco aí das necessidades do mercado, tanto de fundos, tanto de quem está começando a aportar capital nesses novos negócios. E hoje a ideia é a gente trocar uma ideia aqui sobre as preocupações, tanto na perspectiva dos fundos de investimento, né? Que preocupações você deve ter enquanto empreendedor no momento da apresentação, para que seu negócio seja atrativo,
para aquela pessoa que vai aportar, quanto na perspectiva jurídica, como é que você deixa o seu negócio organizado, para que os advogados do investidor, para o corpo do jurídico, Rafa e Mona estão assessorando na parte técnica da coisa, né, na viabilidade do negócio, mas a Bolsa também tem um corpo jurídico que eles devem conhecer detalhadamente, que vai apontar aí quais são os riscos legais de se aportar ou não nesse negócio. E essa é a minha motivação de participar aqui com vocês hoje, tratar um pouco sobre esses detalhes. Que cuidados jurídicos eu devo ter para tornar o meu negócio atrativo para os investidores? Muito bom, o papo vai ser de alto nível. Rafa, para começar então a nossa discussão, queria que você comentasse quais são os momentos que o empreendedor começa a pegar capital, qual é o momento ideal e quais são esses estágios aí de captação que ele pode fazer ao longo da vida de empreendedor. Rapaz, são muitas perguntas em uma só, né? Mas eu vou tentar resumir. Eu encaro que o empreendedor ele está pronto para receber investimento quando ele passou por 3 etapas muito claras assim na minha cabeça. A primeira é o processo de validação. Então ele já conseguiu validar o negócio dele, ele já entendeu o que é aquele negócio dele. A partir do momento que ele passa pelo processo de validação, a próxima etapa, o próximo desafio dele é criar um MVP, o mínimo produto viável que ele entrega resultado de uma ponta a outra. Então ele validou, ele conseguiu fazer esse MVP que seja de modo que realmente ele está conseguindo entregar todas as etapas, ele está conseguindo faturar, ele está conseguindo ganhar os primeiros clientes ali. Aquele jeito bonito, né? No front-end aqui que está de frente é a coisa mais linda, mas por trás é a planilha de Excel, é o carregando um cafezinho, mas ele fez um MVP, ele está entregando o resultado. E aí, ele chega na terceira fase, que para mim é o momento dele buscar investimento, que é quando ele encontrou o produto market fit. Então, ele já sabe, então ele já validou, ele já tem um MVP aplicável que está rodando certinho e ele encontrou o produto market fit. Quando ele encontra o produto market fit, para mim no mercado, ele já sabe que se ele coloca R$10 aqui, vai sair R$100 ali. Porque ele já encontrou todas as diretrizes. Então, o melhor momento para o empreendedor buscar dinheiro no mercado é quando ele já encontrou o produto market fit. Então, ele já sabe como ele escala. Então, ele tem um time ali de um vendedor, ele já sabe quantas ligações o vendedor dele consegue fazer, ele já sabe quantos clientes o vendedor dele consegue atender no mês. Então, ele está buscando dinheiro no mercado para escalar o marketing, para trazer mais gente de vendas. Ele já sabe como ele vai utilizar esse dinheiro. No momento que ele ainda não sabe para que ele vai utilizar esse dinheiro, para que ele está indo buscar investimento no mercado. Então, essas são as maiores dúvidas e os maiores, as maiores perguntas, os maiores questionamentos que o empreendedor tem que fazer para si próprio. Para que eu quero dinheiro? Para que eu preciso de dinheiro? Em qual momento eu vou pegar dinheiro? Né? E aí, passando por esse processo, aí eu acho que tem várias etapas. Né? Eu acho que o Lucas vai trazer um pouco dos bastidores, mas ali para a gente que está um pouco mais no front aqui, existe lá, tem várias etapas de investimento, né? Então, quando você está começando um negócio, normalmente você vai por Family Friends Fools, né? Tipo famílias, amigos e outros, né? Que normalmente a gente fala que são os tontos, né? Que vai investir na sua ideia ali no começo. Depois tem o investimento anjo, que eu acho que é extremamente importante o empreendedor trazer para o momento inicial o investidor ali que realmente não seja leonino, o cara que vai pegar uma parte pequena, mas que ele vai tomar cuidado e principalmente ele vai dar um smart money, um executivo de mercado. Entenda você, empreendedor, que você provavelmente quando começa a empreender você não tem todos os skills e habilidades para desenvolver aquele negócio. Trazer pessoas que não necessariamente estejam full time no negócio, mas que invistam no seu negócio, que acreditem na sua ideia, mas que conheçam do seu mercado, vai te ajudar a transpor algumas barreiras. Aí depois você vem para um pré-seed money, para um seed money, para um série A, para um série B, para um série C, para um série D. Então acho que tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. Eu sempre falo que o empreendedor ele precisa respeitar cada etapa dessa. Tem o bootstrap, né? Então a gente fala lá também, cara, se você está rodando super bem, se você está conseguindo crescer, se você está conseguindo levar um crescimento legal, entendendo que o negócio tradicional ele anda assim e a startup ela tem que andar assim, né? Ter sempre uma curva exponencial gigantesca. Então,
Isso é o que você precisa olhar nos seus gráficos de todos. Eu falo que eu sou um cara extremamente apaixonado por números, né? Então, eu gosto de métricas e números para tudo. Então, se você está olhando lá, a padaria do seu avô, normalmente ela vai crescer 3 a 5%. A startup não, ela precisa estar deslocando aqui, ela precisa crescer 20, 30% ao mês. Se você não está conseguindo fazer isso, provavelmente tem alguma coisa errada. Você não está aplicando dinheiro direito, você não está pegando, você não foi ao mercado buscar investimento, então você está perdendo uma oportunidade de mercado que você poderia estar usufruindo e poderia dominar, fazer uma dominância de mercado. Então, o que vai acontecendo é que vai vir provavelmente uma outra startup, vai pegar a grana no mercado e vai te engolir, ou provavelmente vai te adquirir, ou vai te comprar. Então, são alguns desafios que você, empreendedor, precisa entender. Mas eu acho que essas três leituras, esse tempo de empreendedor, né, do lado de cá me ensinou que o melhor momento para você buscar dinheiro, para você ir atrás de investidor, precisa passar por essas etapas aqui mínimas, né? Muito bom, Rafa. Foram muitas perguntas, mas você também deu uma aula na resposta. Depois dessa, não tem como a galera não ter entendido, né? Acho que ficou bem claro. Lucas, eu queria que você comentasse para a gente também um pouquinho dos bastidores realmente, porque às vezes o empreendedor está nesse momento, viu? Depois que o Rafa falou isso, me encaixa, faz sentido para mim, sendo que eu nunca negociei com um investidor ou com fundo de investimentos, não sei o que eu preciso organizar no meu negócio para poder falar com ele. Muitas vezes o empreendedor vai dar cara a tapa, se arrisca na sorte, né? Às vezes não dá certo, às vezes dá certo. E aí eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho, né? Que momento é legal o empreendedor buscar uma assessoria jurídica para poder organizar o negócio dele antes de chegar e bater na porta de um fundo, por exemplo. Legal, Mona. Essa é uma pergunta muito importante, que é uma dúvida bem frequente. Eu fiz até um post recentemente sobre isso. Qual é o momento de buscar assessoria jurídica? Rafael falou aí das etapas de investimento, né? Do FFF, do investidor anjo, depois dos fundos de investimento, e cada um tem uma série de requisitos jurídicos, que a gente vai desde grandes contratos de confidencialidade e sigilo, de mútuo conversível, que é já quando eu estou avançando nessa etapa, até mesmo a inexistência de contrato, que é quando eu faço um bootstrapping. E cada aspecto desse tem etapas jurídicas diferentes que são seguidas pelos investidores e também pelos empreendedores. Uma realidade que é preciso ser tratada, Mônica, que é uma dúvida de muito empreendedor, muitas vezes o pessoal vai captar investimento acreditando que ele vai preparar toda a documentação, que ele vai ter que ter preocupação com os aspectos jurídicos do negócio, que ele vai precisar minutar contrato para apresentar para os investidores. Mas não, pessoal, a realidade é diferente. Você vai receber a proposta, a minuta do contrato para você analisar e fazer apontamentos de acordo com a necessidade do seu negócio. Tá? E aí cabe ao fundo de investimento dizer se acata ou não. Afinal, na realidade, eles têm a grana para aportar, né? São eles que estão correndo o risco do depósito da grana. E aí, Mona, voltando um pouquinho para a gente não pular etapas, em que momento eu tenho que me preocupar com o aspecto jurídico do negócio? Desde o início. Quando eu vou tratar de aspectos jurídicos para investimentos, um investidor, o fundo de investimento, vai analisar juridicamente duas coisas. A primeira é a organização, e organização eu falo documental. Eu tenho os documentos jurídicos básicos, os meus documentos jurídicos estão bem constituídos, certo? E organização de planejamento. Eu tenho um planejamento jurídico para o meu negócio. Por quê? Porque a gente sabe que cada atividade específica tem um risco jurídico agregado, certo? Vou dar um exemplo aqui clássico. Hoje a gente tem uma atividade que é a atividade que mais corre risco no Brasil. Plataformas de marketplace que trabalham com entregadores ou startups que trabalham no segmento de entrega last mile. Eu tenho aí risco trabalhista, os entregadores agora exigindo direitos trabalhistas. Eu tenho a Justiça do Trabalho dizendo um dia que o cara que é entregador é funcionário, no outro dia que ele não é. Eu tenho agora legislação estadual querendo responsabilizar a plataforma pela ausência de recolhimento tributário do vendedor, ou seja, eu sou uma plataforma de entrega, estou lá somente pegando o produto, deixando na casa do terceiro, aí vem o Estado e diz, olha, a partir de agora, se o fornecedor do serviço não recolher o tributo, você vai poder responder por ele. Ou seja, eu tenho um risco jurídico agregado que pode inviabilizar o retorno financeiro do investimento. Por isso que essa questão do planejamento jurídico é essencial para qualquer negócio. E a outra situação, além do planejamento, são os riscos. Que riscos eu tenho de passivo? E aí, o passivo, o risco de passivo que eu tenho
tem a ver com minha organização anterior, se eu não escolhi um bom modelo tributário para o meu negócio, se eu não escolhi um bom modelo para contratar os parceiros do meu negócio, os intraempreendedores, se eu estou utilizando um modelo extremamente arriscado, estou fazendo uma pejotização lá toda errada, que a gente sabe que é bem comum, eu só tenho estagiário na minha startup, e o risco da atividade, eu vou ter um negócio que não é juridicamente atrativo. E por que ele não é juridicamente atrativo? Porque a qualquer momento eu posso sofrer uma ação judicial ou até mesmo uma demanda administrativa dentro do meu negócio. E aí entra muito a questão da LGPD mesmo, que agora está a discussão. Nem vou entrar nesse assunto, porque é uma vida aí, a gente tem pauta aí para outro tratamento, outra live agora à noite. E que tudo isso demanda da minha organização no início do negócio. Vocês sabem aí mais que eu, vocês são empreendedores, que muitas vezes no início do negócio a gente não tem ainda a noção da importância do jurídico. Quando vai avançando as coisas vão evoluindo, muitas vezes eu não consigo desfazer um nó que foi dado, um problema jurídico que eu deixei amarrado lá no início do meu negócio. E aí, quando eu vou ver, eu não consigo desconstituir isso. Isso pode ser um entrave, uma flag vermelha, que eu acho que vocês podem até explicar o que é, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, não entende essa palavra, para os investidores. E aí, resumindo tudo, se você vai pensar em receber investimento, se você está organizando uma startup e pretende algum dia receber investimento, você tem que pensar em duas coisas. Planejamento e organização documental e ter um plano jurídico para o seu negócio e minimização de riscos, tanto de passivo quanto risco negocial, tá, pessoal? Essas são as preocupações que a gente tem que ter, que dependem do planejamento que eu fiz lá no início da minha atividade. Muito bom, Lucas. E aí eu acho que é até uma deixa legal para o Rafa comentar agora, que é uma pergunta que foi até empreendedores aqui do Jerimum Valley que me fizeram. Rafa, o que significa estruturar uma rodada para apresentar para um fundo? O que o empreendedor precisa ter antes de chegar no fundo? O que significa isso, estruturar? E aí, como o Lucas já deu a deixa, né, das flags vermelhas, o que são essas red flags que vocês vão analisar quando essa startup chegar para vocês, se tiver estruturado direito, se não tiver? Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, eu até tinha levantado a mão ali, o Lucas foi lá. Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria complementar, e aí não é defendendo os advogados aqui não, porque para mim os advogados são gente difícil, ou raça difícil, é igual empreendedor, é raça difícil também, mas se eu fosse fazer uma coisa hoje completamente diferente do que eu fiz na época que eu comecei a empreender, era fazer exatamente o que o Lucas falou, cara. Acho que desde o meu primeiro dia eu procuraria um time de advogados para me auxiliar, desde acordo societário, os contratos que eu vou entregar para o meu cliente, acho que tudo assim. Ah, Rafa, isso vai custar caro, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, se vira, faz acordo, dá 0,5% para o advogado, dá 1%, faz uma negociação parcelada igual Casas Bahia, em 36 parcelas, não sei. Cara, porque assim, o advogado é diferente de outros segmentos, eles têm uma taxa tributária que tem que ser cobrada, não pode cobrar menor que outros, tudo mais. Mas assim, eu procuraria diversos meios para ter um time de advogados para na hora que eu precisar passar a mão no telefone e ligar para esses caras, porque isso faz muita diferença quando você vai estruturar uma rodada para receber investimento. Porque esses caras lá atrás já vão ter te orientado a você ter um acordo societário. Então, quando você chega no fundo, o fundo vai perguntar, tá, você tem um acordo societário, você e o Zezinho, você tem 20, o Zezinho tem 30, e como é que vocês acertaram isso daí? Não, a gente fez um contrato de pão aqui, de padaria, mas aí meu tio tem 10, o meu primo tem 5. Cara, aí começam os problemas, né? Tá, beleza. Aí, como é que são as suas contratações, né? Seus funcionários? Todo mundo é PJ. É clássico disso de empreendedor, né? Todo mundo é PJ. Tá, mas tá dentro da nova lei trabalhista, tá tudo certinho, como é que tá feito esses contratos entre empregado e empregador? Ih, cara, achei um contrato lá na internet, baixei, fiz. É clássico você ouvir isso. Então, são várias flags vermelhas que vão acendendo. Então, você não tem um acordo societário entre os sócios,
os investidores lá atrás não entraram de uma forma muito bem estruturada, se tem investidor, todos os seus funcionários são PJ, e aí são várias hashtags, hash flags, né, as flags que vão apontando no processo de due diligence que é feito, que vai só acendendo um sinal de alerta vermelho. Aí você vai passando, putz, como é que está a vida societária dos sócios? Os sócios têm dívida ativa na praça? Não tem. Então, assim, cara, são várias etapas que você precisa tomar extremamente cuidado. E aí o advogado, isso que é legal, acho que assim, né? Eu brinco muito que o advogado é um dos caras difíceis. Hoje eu tenho vários amigos advogados, né? E eu gosto muito, assim, porque, cara, realmente a galera que sabe, que entende desse mercado de startup. Também tem muito advogado picareta, tá, galera? Que não entende nada de startup, fala que entende. Eu acho que o legal é você perguntar, tipo, Lucas, e aí, cara, você já trabalhou com startup? Não, já trabalhei, tenho esse startup como cliente, já tive essa. E aí você vai lá no empreendedor e pergunta, cara, como é que foi sua relação com o Lucas? Putz, foi incrível. E como é que foi a relação lá com o outro escritório? Não, foi legal. Putz, então vale a pena contratar? Putz, vale a pena. Sempre quando eu preciso, estão lá para me auxiliar, para me ajudar. Porque esse tipo de relação, eu falo que advogado, investidor é casamento. Tipo, cara, e sem sexo. Então, você precisa do cara a todo momento, você vai usar o cara, você vai abusar e usar do cara a todo momento. Então, você precisa ter pessoas de grande confiança durante todo esse processo. E é o papel do seu advogado durante todo esse processo ir te dando essas orientações. Então, putz, comecei a conquistar os primeiros clientes. Putz, então vamos fazer um contrato certinho aqui entre a empresa e como é que eu vou prestar o serviço, o que que não vou. Porque senão você pode se lascar. Lá na frente você fecha o contrato com uma big empresa, a empresa vai e te multa porque você não entregou da forma como ela esperava, e aí você não tem advogado do lado, você vai pagar a multa e aí, pum, fechou sua empresa. Então, acho que tem várias preocupações ao longo desse caminho que você vai tomando, e aí quando você chega lá na frente, o fundo fala, olha, e aí, como é que é feita a contratação? Não, minha contratação é toda PJ, mas ela está dentro da lei, aqui está bem estruturada, desde o começo a gente fez contratos e tudo mais, eu tenho um escritório de advogados aqui que me ajuda, que me auxilia, tudo mais. Putz, cara, beleza, o sinal que era vermelho se transformou em verde. E aí, vocês têm um acordo societário e tudo mais? Putz, a gente tem. E como é que está a questão da marca desse software, proteção e tudo? Não, tá protegida aqui, ó, tá tudo certinho, amanhã não posso perder, ninguém pode roubar, tudo mais. Então, assim, cara, parece ser idiota, são algumas coisas mínimas que a gente, como empreendedor, literalmente caga e não se preocupa para isso, mas lá na frente, quando você vai receber um investimento de um Série A, né, uma coisa mais estruturada, um round muito mais robusto, faz completamente toda a diferença, porque você vai perder literalmente 1 a 2 anos para poder arrumar toda essa estrutura para daí sim o fundo entrar. Então, se você vem desde o começo estruturando esses caminhos, obviamente você não precisa fazer tudo, mas cara, tipo, fiz 3 aqui esse ano eu vou fazer mais 3. Você vai arrumando a casa, você vai preparando e no momento que você vai receber investimento vai ser tudo mais fluido, mais tranquilo. Na hora que pedir aquele manada de documentos, você já vai ter tudo estruturado, tudo pronto. Você já vai saber a linguagem que o cara está falando, não vai ser novidade para você. Então, uma coisa que se eu fosse fazer hoje diferente, no começo eu já traria provavelmente um advisor aí, um member advisor aí para o meu time, um advogado, e negociaria com esse cara formas de pagamento, se é em equity, se é em dinheiro, não sei, mas eu teria do meu lado hoje, com certeza, um time aí de advogados para me auxiliar durante toda essa minha jornada, porque faz muita diferença. Boa, Rafa. E sobre o aspecto da estruturação da rodada, o que o empreendedor precisa ter em mãos para apresentar para um fundo e de maneira estruturada? Eu acho que quando você vai apresentar uma estrutura para um fundo, existem algumas métricas básicas de avaliação, né? Então, o fundo vai querer olhar como está o seu ARR, né? Como foi a sua receita recorrente anual. Então, assim, nos últimos 12 meses, quanto que você faturou? Então, ele vai olhar o seu MRR, né? Que é receita recorrente mensal. Eu estou falando em português porque eu acho que fica mais fácil
para a galera entender, mas são métricas em inglês, já estou traduzindo aqui para ficar mais fácil. Então, assim, o seu MRR, ele vem crescendo nos últimos 4 meses entre 20% a 30%, então, putz, legal, isso é um sinal verde aqui que o seu negócio está em expansão e está em crescente. Quanto ao seu runway, tipo, quanto que você tem em caixa hoje, se não entrar dinheiro nos próximos 12 meses, o quanto você consegue sobreviver? Esse é o momento que o fundo vai analisar e vai falar, eu posso apertar, eu posso negociar melhor, porque se eu não entrar, cara, ele só tem caixa para 6 meses, ele não tem caixa para mais um ano. Então, são métricas bem interessantes. Eu falo que existem 5 métricas muito importantes, que é o começo, é o start de uma negociação com o fundo, que é o ARR, o MRR, o runway, o CAC, então qual que é o custo de aquisição de cada novo cliente, cada nova empresa, o LTV, vou falar mais aqui, tá? Vou falar só isso não, vou falar mais métricas aqui. O LTV, então, tipo, então vamos lá, se meu CAC é R$1.000 e o meu contrato com a empresa é de R$1.000, essa empresa fechou um contrato comigo de 12 meses, então o custo de aquisição desse cliente foi R$1.000 e eu tenho um LTV de R$11.000. Então, quanto esse cliente vai ficar ativo na minha base? Então, isso são algumas métricas básicas. Aí, obviamente, o fundo vai olhar como está o seu CAC, né, a distribuição societária dos seus sócios. Então, se você, nas primeiras rodadas ali do investidor anjo ou do Family Friends Fools, né, da primeira rodadinha ali, você já deixou uma boa parte aí acima de 30% do seu negócio, provavelmente isso vai dificultar bastante uma nova rodada, uma nova entrada de um round. Então, o ideal é que nas primeiras rodadas você consiga se controlar aí a emoção e deixar no máximo 15% para que isso permita você ter uma rodada saudável lá na frente. Então, o time, ele é muito importante quando você chega nesse momento de fundo. Então, assim, quantas pessoas tem no time que são sócias, né? Então, isso conta muito. Então, tipo, liderança nesse momento é importante. Então, o founder que chega nesse momento e fala, não, eu tenho 90% do negócio, o negócio todo é meu, e eu que mando, e eu que sei, e eu que faço, e eu não tenho nenhum outro sócio, só um investidor. Cara, isso é péssimo. É o sinal, é a flagzinha vermelha de novo para o fundo, que você não teve discernimento para escolher pessoas capazes para te acompanhar durante essa jornada e você não foi capaz de fazer uma distribuição saudável e perceber que você não é tão bom em tudo, né? Porque o momento desse founder é o momento de ele entender que, cara, ele não é bom no marketing, então ele trouxe uma pessoa incrível com equity, né? Com vesting ali também para poder se tornar sócio. Ele não é bom no administrativo, então ele trouxe uma pessoa do administrativo. Ele não é bom no jurídico, ele trouxe um time de advogados e deu vesting. Então, já falei até mais de algumas métricas aqui que são bem importantes aí que ele precisa apontar nesse momento. Boa, Rafa. E já falando sobre o vesting, né? O vesting é uma dúvida muito frequente, que os empreendedores perguntam muito como é que funciona. E o Lucas manja também bastante sobre isso, né, Lucas? Você já elaborou alguns contratos aí com vesting. Você pode explicar pra gente como é que funciona? Eita, mano. Aqui, se deixar o papo, a gente vai mudando de assunto aí, né? Papo à noite. Pessoal, achei que comentar sobre isso. Não, mas é mesmo, é uma dúvida bem, acho que é a dúvida mais frequente, sabia, dos empreendedores, qual a dificuldade das startups. Tanto é que assim, partnership é o assunto da moda, né? Assim, todo mundo querendo aprender e o vesting é uma das formas de partnership. Qual a dificuldade de toda startup, pessoal? Reter talento. Principalmente quem trabalha com dev, com programador, que hoje tem que concorrer com grandes empresas oferecendo grandes salários para o seu negócio. Para quem está trabalhando dentro do seu negócio. E aí o vesting vem para permitir que você retenha esses talentos, concedendo a possibilidade de participação no negócio, de acordo com contrapartidas que você vai fixar naquela realidade. Ou seja, ele permite que eu retenha talentos, certo? Mas sem conceder de imediato a participação que geralmente eu concedo aos founders, aos sócios fundadores. Tem um gráficozinho, o Rafael falou que gosta de gráfico, tem um gráfico que eu acho bem bacana que é para explicar o vesting, que quando você pega, por exemplo, qualquer quadro societário, qualquer cap table de uma startup, eu tenho o quê? A participação do capital social e o tempo de permanência na empresa. E aqui, pessoal, se eu for aplicar o vesting, essa linha na horizontal pode ser também metas, tá? Porque meu vesting pode ser tanto voltado a
participação para metas ou para participação de tempo. Quando eu entro na sociedade, se juntou eu, Mona e Rafa, e nós fundamos hoje uma sociedade, no tempo zero, no dia zero de criação da nossa sociedade, cada um começou com 33,33%. Amanhã, se eu dissesse, Mona, estou pulando fora, não gostei, tchau e benção, estou saindo do negócio, eu teria direito a 33,33% do negócio, certo? O Vest surgiu para evitar isso, essa situação. E aí o que é que o Vest diz? Você vai poder adquirir participação na sociedade pelo cumprimento de metas pré-estabelecidas em regra pelo de administração da startup ou pelo tempo de permanência, ou seja, comece com zero. Quando completar tal tempo ou quando você completar tal meta, você vai poder adquirir tantos por cento de participação na sociedade, certo? E aí como é que isso se dá na prática, pessoal? A gente tem uma série de instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para a realização do VEST. O mais comum, certo, é o outorga condicionada de opção de compra de participação. Que nome difícil danado. O que é isso? Eu condiciono, certo? Eu dou à pessoa a opção dele comprar as cotas da minha empresa, ou seja, na prática, eu vou dizer, Mona, em 12, a gente vai fazer um vesting aí, de, por exemplo, de 12 em 12 meses. Quando der 12 meses, o conselho de administração vai chegar para você e vai dizer, Mona, você cumpriu todas as metas, ou você cumpriu o tempo, você pode exercer a sua opção de compra. Aí Mona chega para a sociedade e diz, eu quero exercer a opção de compra. Ela faz um pagamento que muitas vezes é um valor simbólico, R$1, um valor por cota, e entra na sociedade. Por que é que tem um nomezinho de outorga condicionada? Porque a opção de compra de Mona dessas cotas depende do cumprimento das condições que eu pré-estabeleci, tá? Esse é um pouco dos detalhes técnicos do negócio para que vocês entendam, mas basicamente é você conceder a possibilidade de um intraempreendedor, de um funcionário estrela, se tornar sócio do seu negócio, fazendo com que ele acredite, se ele acreditar na sua empresa, nos valores, na cultura da sua startup, que ele se sinta estimulado a permanecer no negócio. E aí ter ganho quando for daqui lá na frente, eu realizar o êxito dessa minha startup. O Vest é muito isso, sabe, Mona? E que é uma pauta bastante frequente, porque a gente sabe que tem profissões que são voltadas à criação, que são muito raras hoje, né? E que, na verdade, vou utilizar um termozinho aqui que Rafa falou, mas aplicado de outra forma, o CAC, o custo de aquisição desse empregado é muito alto. E, às vezes, a startup não tem grana para manter ele muito tempo. E aí a gente tem que utilizar outras ferramentas, como possibilidade de crescimento, como possibilidade de obter um ganho futuro com esse, como possibilidade de participar do cap table, como possibilidade dele exercer um cargo de liderança dentro do negócio, como atrativo nessa guerra. E aí o Vest entra para possibilitar isso. Boa, acho que deu para entender bem direitinho. Rafa, você poderia explicar agora para a gente quais são as etapas que existem hoje dentro da Bossa, por exemplo, o empreendedor chega lá, submete a ideia e qual que é essa jornada até ele receber o aporte, né? Muita gente tem essa noção de que é que nem os programas da TV, que o investidor chega e diz, vou investir em você e automaticamente o dinheiro cai na conta, sendo que a gente sabe que não é bem assim. Já foi comentado até agora aqui no bate-papo, né, que existem vários documentos, várias coisas que são pedidas, mas em que momento esses documentos são pedidos? Quais são essas etapas? Legal, bacana. A gente tem a etapa do processo de cadastro normal, então o empreendedor ele entra hoje lá no site da bossainvest.com/startups e ele vai fazer o cadastro, vai responder uma série de questionário. Isso cai para o nosso time de captação e aí o time de captação faz todo o processo de análise. Essa startup, ela estando dentro da nossa tese e fazendo sentido, ela cumprindo com todos os requisitos, ela vai para uma primeira análise, então, do nosso time. Esse time faz uma análise. Eles dando um ok, ela vai para uma reunião, hoje via call, né? Online. Então, acontece essa reunião online. Então, nosso time entendendo que realmente faz sentido, que aqueles empreendedores mandaram super bem, e conhecendo ali uma entrevista mesmo, né, para entender os founders, sinergia, como é que está o negócio, como é que ele pensa para o futuro do negócio. Então, uma série de questionamentos para entender como é que vai ser o avanço desse negócio, como é que ele vai aplicar esse dinheiro, como é que não vai e tudo mais. Então, deu tudo certo aí, vai para uma outra etapa, que é a etapa financeira.
Então eu vou pedir para ele todo o financial dele, né? Tipo, todo o histórico financeiro dos 12 últimos meses, como é que ele vai fazer a aplicação desse dinheiro nos próximos 12, 18 meses. Então ele faz uma planilha como se fosse uma DRE construtiva mesmo. Muitas das vezes a gente pede até a DRE contábil. Então a gente pede bastante dado financeiro, volta para o time de análise de captação, faz toda uma análise desse DRE, uma análise estrutural ali para entender a planilha financeira. Fazendo sentido, ela vai para um comitê, esse comitê ele dando ok, beleza, tudo bem, ele vai para um outro comitê, e aí lá nesse comitê tem a votação dos sócios, né, dos fundadores da Bossa, e aí passando por esse comitê, ok, vai para o processo de termo sheet. O vendedor dá ok no termo sheet e a gente dá ok no termo sheet, aí começa a verdadeiro inferno do empreendedor, que é a due diligence. Né? Que aí eu falo que toda essa etapa aqui é bem simples ainda. Que aí é o processo de due diligence, que aí realmente é onde a gente vê muito empreendedor, ele passa por todas as etapas, deu tudo certo, a gente está realmente satisfeito, quer investir, alinhou o valuation, alinhou a expectativa, vamos investir. E aí, na hora que chega a due diligence, que é uma série de documentos, tanto societário quanto individual, uma série de coisas, até para entender se a empresa tem dívida ativa, se não tem, como é que tá as contas bancárias, como é que não... Eu falo que o checklist é grande, a listinha é grande. Aí, passando por todo esse processo de due diligence, os advogados dando um ok, falando, ó, legal, passou por esse processo investigativo, tá ok, tá tudo certo, volta para a área de captação. A área de captação faz uma nova análise e aí sim vai para vias de contrato, assinatura de contrato com esse empreendedor. Essa jornadazinha toda aí tem um tempinho bem demorado, assim, não é tão simples não, porque onde mais trava, onde mais a gente para e trava é no momento que a gente chega no processo de due diligence, que é onde o escritório, os advogados solicitam aquele checklist de documentos e aí você percebe que a startup tem documento ali que ela nem imaginava e nem sabia que precisava ter um dia. Bom, realmente, para quem tinha a noção de que, para quem achava, né? A noção, quem achava que era só chegar lá, pedir o dinheiro que ia cair na conta, já deu para dar uma ideia aí que essa jornada é bem mais longa do que parece. Mas, Lucas, o Rafa aí comentou sobre duas palavrinhas que podem ser novas para muita gente que está aqui, que é o term sheet e a due diligence. Você poderia comentar para a gente o que é que significa essas duas etapas e o que impede que os empreendedores consigam avançar aí tão rápido dessa due diligence como o Rafa comentou? Relacionados a cada uma dessas etapas, a gente tem primeiro a apresentação bonitinha, né? Que é o pitch deck, que é aquilo que você manda para lá, o que você faz a apresentação do seu negócio. Trazendo aí um pouco para quem está entrando no cenário de startups, né, mano? Que é acostumado a ver em TV. É a apresentação que você faz no Shark Tank. Quando você chega lá na frente e fala bem do seu negócio, diz que seu negócio tem um rendimento muito alto, o potencial do mercado é muito bacana, você não tem concorrentes, você faz aquela apresentação legal e aí você passa por essa análise técnica, que o Rafael falou aí dos aspectos que são analisados, até começar a entrar no jurídico. Qual é o primeiro documento jurídico que a gente trabalha? Depois do pitch, eu preciso, enquanto investidor, analisar se aquilo que ele me apresentou corresponde à realidade da empresa, certo? E o termo de intenções é o primeiro documento que vai formalizar esse interesse das partes em negociar, tá? Carta de intenções ou term sheet numa linguagem comum. Ela é uma carta de interesse que diz, olha, eu sou startup tal, atuo no mercado tal, tenho interesse em recaptação do fundo de investimento tal, fundo de investimento tal, e tenho interesse na startup de acordo com as suas condições, das condições que a gente for verificadas. Por quê? Porque aí eu vou precisar listar algumas obrigações para as duas partes nessa negociação, certo? Vou listar quais são as etapas, certo? E as limitações. A gente tem limitações para os dois lados. A gente tem a limitação do investidor, certo? Que não vai poder utilizar essas informações que ele está obtendo da startup
para outros fins que não sejam aquela negociação, como eu tenho também do investidor, do empreendedor, que aí também depende muito de cada fundo de investimento, mas como eu não posso negociar enquanto eu estiver negociando, nem sei se vocês podem falar se a bolsa tem essa limitação, mas enquanto eu estiver em fase de negociação com term sheet assinado, com um fundo de investimento, eu não posso negociar com outros. Em regra, a gente tem 2 documentos jurídicos que podem vir atrelados ou incluídos no term sheet, que é o acordo de confidencialidade e sigilo. Olha, essa negociação tem que ser mantida em sigilo, bem como as informações que forem trocadas por força dessa negociação, e o due diligence, que é o quê? A listagem de todos os documentos, informações e declarações que o fundo de investimento vai necessitar para analisar a realidade, né? A parte interna, para fazer o raio-x da startup, não olhar só a belezinha que está por fora. Muitas vezes essa startup está toda bonitinha por fora, mas por dentro está toda destruída, certo? Lucas, eu preciso obrigatoriamente assinar esses 3 documentos? Não. Tem fundos de investimento que exigem 3 documentos separados, mas a maioria coloca dentro da carta de intenções de colocar a listagem do due diligence, tá, pessoal? E aí, como o Rafa falou, é o função de todo empreendedor, porque muitas vezes o pessoal não tem noção da quantidade de documentos jurídicos que podem ser solicitados ao seu negócio, tá? E aí é importante a gente falar o que é que pode ser pedido nesse seu due diligence pelos investidores. Vamos lá. Como eu falei, a gente tem 3 informações que são importantes, que geralmente são as que compõem os grandes grupos do due diligence. Eu tenho os documentos jurídicos, eu tenho declarações e eu tenho informações gerais. Documentos de constituição da empresa e sociedade. Eu posso pedir se minha startup tem contrato social ou estatuto social, se ela tem acordo de sócio, se ela tem contrato de confidencialidade e sigilo. Eu posso pedir uma cópia do contrato de trabalho, eu posso pedir uma cópia do meu termo de uso, do contrato de prestação de serviços. Eu posso pedir cópia de todos os documentos contábeis da empresa. Como o Rafa falou, eu posso pedir aí o DRE, certo? Da empresa, que é o balanço contábil também desse negócio. Eu posso pedir declarações, tá? Preciso que vocês prestem dizendo quanto é o passivo visionado do seu negócio. O que é passivo provisionado? Quanto eu acho que eu posso ter passivo futuro no meu negócio. O que é isso, Lucas? Um fornecedor que eu deixei de pagar lá atrás e que não me veio cobrar, uma ação judicial que eu estou discutindo, que pode me gerar um problema, tá? Informações gerais do negócio, eu posso pedir certidão negativa municipal, estadual, da Receita Federal, certo? Informações dos sócios, quem são os sócios dessa atividade jurídica, documentos complementares, você já fez algum tipo de cessão de direitos da startup para alguém, você tem investe com um empregado, você tem algum mútuo com outro investidor, tudo isso eu preciso passar, certo? Tanto na forma de declarações como mesmo de documentos, para quê? Para que o contábil, o financeiro e o jurídico possam analisar e dizer, aquela informação que ele tinha prestado lá no início, no pitch dele, não tem nada a ver com o que está mostrando o balanço contábil dele. Ou então, o cara está aqui, o cara tem uma receita mensal de 100 mil reais, mas como o Rafa falou, que é uma coisa que bate muito na cabeça do empreendedor, o cara está fazendo uma divisão de lucros aqui de 30 mil reais mensais. Uma flag vermelha que também é bem presente, por exemplo, se eu tenho como investidor da minha startup, se eu tenho numa roda de Bossa Nova, na nova rodada o cara vai dizer, meu amigo, que é algo muito, muito importante que o pessoal ainda não tem conscientização. Rafa falou de 2 coisas bem interessantes que tem a ver com isso. Uma, eu não queimar etapas, não encher os olhos com qualquer proposta de investimento e ir queimando cotas, queimando participação de forma que eu não possa seguir a ordem natural da captação de investimentos, que tem bem a ver com nossa parcela, ou seja, eu realizo uma rodada, realizo a segunda, na terceira eu já não tenho nem como mais realizar, porque não tenho mais cap table, não tenho mais participação para vender do meu negócio. Como eu tenho também essa etapa de analisar quem são os meus investidores. Porque o fundo de investimento que você já tem, um smart money que você já tem de um investidor anjo, é um selo de garantia para as próximas etapas. Se eu sou um fundo mais avançado e eu vejo que a startup de Mona
já recebeu aporte lá atrás, por exemplo, da Bossa Nova, eu digo, meu amigo, eles passaram pelo crivo da Bossa Nova. Eles cumpriram todos os requisitos que eles exigem na captação do seu negócio. Ou seja, pode entrar sem medo, porque você já vai ter uma garantia anterior. Mas se você tem um investidor que é conhecido no mercado como uma pessoa ruim, que já tem problemas, que não tem nada a ver com o seu negócio, que entrou somente pelo money, nada do smart, isso pode ser uma flag vermelha da sua startup, tá? Mas para a gente finalizar aqui, mano, deixar claro, term sheet vai ser a carta de intenções, as duas partes demonstrando o interesse em negociar e realizar um investimento, certo? Em regra, ele vem acompanhado das cláusulas de confidencialidade, sigilo e dos documentos do NDA. Fiz o NDA, remeto a documentação, não mintam, tá? Porque o pessoal vai saber, se não sabe que documento é aquele, se não tem um documento, diga, olha, não tenho esse documento, é melhor do que mentir e ser descoberto lá na frente, até porque tem cláusulas em contratos, quando a gente já vai fechar um investimento, que dizem que se aquelas informações forem verificadas que são inválidas ou inaplicáveis, a gente pode desconstituir esse negócio jurídico, ou seja, esse investimento. Ele vai passar pela análise do jurídico, financeiro e contábil, e aí vai investir, ótimo, vamos discutir qual é a forma do investimento. Se vai ser um mútuo, se o fundo de investimento vai entrar já na participação societária, se você vai converter a sua startup no SA fechado e vai me dar as ações, não vai investir, beleza, encerra aqui. Eu não vou utilizar suas informações de forma indevida, apago o arquivo que você me passou, então devolvo, aí depende também de cada contrato, e vida que segue. Cada um vai seguir o seu caminho. Mas nesse cenário como um todo, é muito importante que o empreendedor tenha ciência de que não adianta mentir, é melhor falar a verdade se não sabe a informação, não adianta querer criar documento de última hora e fazer besteira, até porque essa análise é muito técnica, e assim, que ele tem uma preocupação de fato, em manter até a sua imagem para o mercado, né? Porque Rafa e Mona estão na Bossa Nova hoje, mas eles se comunicam com os outros fundos de investimento. E aí, quando você faz uma besteira dessa, você se queima geral para o mercado. Isso é muito importante para quem está começando a participar e abrir os olhos para a captação de investimentos. Muito bom. A gente sabe que realmente essas etapas são bem longas, são muita documentação. O Lucas agora deu ótimos exemplos, explicou bem direitinho. E aí, por isso que é tão importante começar a estruturar desde o início, né? Se você já tem uma organização da startup, você já vem conversando ali com seus advogados, se prepara antes de chegar no fundo de investimentos, você já tem ali todas as documentações que podem ser tiradas antes, tudo bem organizado nas pastinhas, e quando chegar para negociar e for negociar com mais de um fundo, né? Cada fundo vai ter seu processo ali, mas basicamente eles pedem quase a mesma coisa. Então, se você tiver que ver um documento fora, diferente, vai ser pouca coisa, não vai ser tudo de uma vez. Então, é muito importante começar a estruturar desde o início e pensar que isso vai te poupar muito dor de cabeça e até impedir que você perca o investimento, né? Porque tem um prazo máximo que você pode ficar ali na due diligence. Se passa ali 1 ano, 2 anos, o cara não entregou ali os documentos, o fundo perde interesse e fala, nossa, você não teve noção assim nem de preparar os documentos, não teve o interesse de fechar comigo. Passou um ano aqui negociando e não fechou, então você não tem interesse mesmo em realmente fazer acontecer, né? Então isso fala muito sobre o empreendedor também, sobre a empresa. Pessoal, Mona, a gente está chegando... Só um complemento bem interessante que você falou aí, que é muito importante. O due diligence, pessoal, não é assim, você vai chegar na sala e o cara vai dizer, mostre agora tais documentos, está valendo. Você consegue saber qual é o passo a passo. Basta fazer uma pesquisa na internet que você consegue exemplos dos documentos que vão ser pedidos. O que é que você tem de passivo, o que é que você tem de ativo, seus contratos, certidões negativas, tanto do fisco quanto certidões judiciais. De pesquisar o que é que são esses documentos para participar dessa rodada de captação de investimentos. Ou seja, se o investidor, se Rafa chega para mim e diz, Lucas, eu preciso de tais documentos no due diligence, e eu mostro eles de cara, a imagem que você passa é outra. Cara, eles são organizados, são competentes, se preocuparam em participar disso e não são aventureiros. Essa imagem que você passa é muito importante para o fundo de investimento. Ou seja, se dê minimamente ao trabalho, se você está querendo entrar numa rodada de captação sérias, com um fundo de investimento que é reconhecido no mercado, em fazer uma pesquisa prévia e se organizar antes de ir
e achar que é uma aventura e que você vai tocando com a barriga. Não é assim que funciona. Perfeito. Rafa, quer complementar mais alguma coisa? Não, eu só tô aprendendo aqui. Tá Demais, hein, Mona? dando aula aqui pra gente também, né, Lucas? Pois Pessoal, então, é. pela hora a gente já tá se aproximando do final. Nosso papo aqui era breve, para não deixar também a galera presa só nesse tema. A gente tem várias outras programações aqui dentro do GoRN. Então, eu queria que vocês deixassem uma dica final para os empreendedores que estão nessa jornada, pensando em captar, ou ainda estão começando, mas precisam saber quais são as próximas etapas, né? O que você deixaria de dica para esses empreendedores que ainda não tiveram a oportunidade de receber investimento, estão nessa jornada aí em busca? Pode começar, Rafa. Eu vou fazer o jabá aqui, cara. Momento jabá. Boa, Não, eu faz aí. vou, eu vou recomendar o livro do João. O João Kepler, aqui, um dos fundadores da Bossa Nova Investimento, ele criou um livro que chama Smart Money. É um livro bem simples, um livro bem legal, assim, dá para ler num final de semana aí. Mas acho que o livro que mais importante que tem no livro é os leads, né, que a gente fala, né? O João, ele conseguiu listar nesse livro lá, ele colocou mais de 300 investidores que são investidores ativos que fazem investimento em startup. Então, para você empreendedor que não sabe, que não conhece esses investidores, que não tem um jeito de encontrar, que não sabe nem como é que encontrar, por apenas R$ 39,90 você pega 300 investidores. É verdade, acho que assim, além de você ter uma puta aula, né, um livro bem legal de todas as etapas explicando como é que você faz esse processo de investimento anjo, qual a importância do Smart Money, você pega a lista de 300 investidores anjo ali que estão fazendo investimento a todo momento, além de fundos, enfim. Mas eu acho que a dica que eu dou, acho que era essa, e estamos à disposição, estamos aí como o Lucas falou lá, estamos aí pelas redes sociais, que a gente puder ajudar também, estamos 100% à disposição. Boa. Manda aí, Show de Lucas, bola, suas Rafa. dicas. Minha dica, pessoal, organização, não tem segredo, tá? Rafa falou um negócio que é muito importante no início, que ele falou do exemplo, se pudesse ter uma assessoria jurídica, desde o início teria, e eu falo mais, talvez a assessoria jurídica é importante para lhe acompanhar, mas muitas vezes para abrir a cabeça da importância do jurídico. Porque eu me deparo muito com um pessoal que vem e diz, eu tenho um contrato social, meu jurídico está resolvido. Não. Se você está começando a empreender, vá pelo menos conversar com um advogado, para saber o que é que ele pode fazer pelo seu negócio e você possa entender o que é que um trabalho jurídico bem elaborado muda na vida da sua startup, né? na jornada da sua startup, principalmente tratando de captação de investimento. E aí, se você está querendo captar investimento, organização desde o início, pense como investidor, certo? Lembre que quem está investindo está arriscando capital. O cara está pegando, tirando 200 mil do bolsinho dele, que ele trabalhou uma vinda para juntar e está botando no seu negócio, certo? Você faria isso com o seu negócio? Se você chegar para mim e disser, não faria, então é porque você está fazendo alguma coisa errada, tá? Por isso que a gente trabalha contrato, por isso que a gente trabalha análise, por isso que a gente trabalha due diligence em qualquer aporte de capital. E aí, planejamento, organização inicial, pensar desde o início, no momento da captação do investimento, planejamento jurídico, para evitar que o seu negócio tenha um passivo agregado muito longo, e organização prévia. Vai ligar para a Mona, vai ligar para a Rafa para saber como é o procedimento, vai submeter um pitch, vai participar de um Demo Day da Bossa Nova, deixa o due diligence todo arrumadinho, porque quando eles receberem as informações do seu negócio, que fizerem análise técnica, se eles gostarem, você assinou a carta de intenções, o term sheet, do diligence está pronto, você tem meio caminho andado para receber o investimento no seu negócio. Boa. Rafa, Lucas, muito obrigada pelo papo de hoje. Foi muito rico. E, pessoal, a dica, sigam eles nas redes sociais, rafa.s.ribeiro e Lucas BZ Vieira, né, Lucas? Siga essa galera, porque os dois falam muito sobre tanto direito quanto startups. Rafa fala muito sobre investimento. Se você trabalha para uma grande empresa também, o Rafa está falando muito sobre Corporate Venture Capital, né, Rafa? Que é outro assunto aí, outra modalidade aí de co-investimento que está ganhando força no mercado.
Então, assim, quer saber mais sobre o assunto, quer se aprofundar mais no meio de startups, segue essa galera. Também me segue no Instagram, falo muito sobre empreendedorismo, startups. E agora, trabalhando na Bolsa Nova também, estou aprendendo bastante sobre assuntos, ficando cada vez mais por dentro do que está acontecendo. Então, segue lá, @Monalisa Medeiros. E espero vocês nas próximas edições aqui do GoRN. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.